Nesse vídeo vamos fazer mais um exercício envolvendo a derivada de funções trigonométricas. Só que é um pouco diferente do que vimos na aula anterior, né? Nesse vídeo é dada aqui a função y, né? Dado pela lei y igual a seno de x, e a gente vai determinar as equações das retas tangente e normal, né? Que passa exatamente nesse ponto P aqui. Só que nesse ponto B já é dado para a gente o valor da sua abscissa, né? Ou seja, o x0 aqui seria π sobre 4. Então, o que a gente vai encontrar é as equações, desculpem, das retas tangente e normal que passam exatamente nesse ponto. Então, para melhor visualizarmos, vamos colocar aqui, né, vamos fazer um esboço do gráfico da função seno. Então, a função seno, né, o seu gráfico seria algo parecido com isso aqui. Está meio torto, mas dá para compreender, né? Então, o pico aqui, essa parte aqui, esse topo da função seno, seria exatamente quando x aqui é π sobre 2 radiano, né? Trabalhando com ângulo em radiano, então na metade do caminho estaria o nosso π sobre 4, ok? Então, é exatamente nesse ponto aqui, né? Nesse ponto, a gente já tem o x0, então o x0 a gente já tem, o y0 é fácil de calcular, já que é a função seno, né? Então, seno de π sobre 4 daria o nosso y0, ou seja, o raiz de 2 por 2. Então, aqui estaria o nosso ponto. Só que a gente quer encontrar a equação da reta tangente, né? Então, seria essa reta aqui que toca a nossa função exatamente nesse ponto, e a equação da reta normal que também passa nesse ponto. Então, a reta normal seria aquela reta que forma um ângulo de 90 graus com a nossa reta tangente, né? Seria essa reta em verde. Então, a reta em verde aqui seria a reta normal e a reta que está em vermelho seria a nossa reta tangente. Como é que a gente faz para encontrar a equação dessas retas, pessoal? Olha só, lembrando lá da geometria analítica, a gente vê um exercício parecido no início do nosso estudo sobre derivadas, né? Só que perceba que agora a gente está trabalhando com uma função trigonométrica, né? Teria pouca coisa diferente, mas achei interessante trazer aqui também para relembrarmos a ideia da derivada também, né? Então, perceba que para encontrarmos a equação da reta tangente, lembrando lá da geometria analítica, teríamos y menos y0 é igual a m multiplicado por x menos x0. Lembrando que o y0 e o x0 seria o valor exatamente do ponto, né? Desculpem, do ponto onde a reta tangente está tocando, né? Então seria exatamente nesse ponto aqui que está em azul, né? Então esse ponto aqui, que é exatamente o valor de x0 vale π sobre 4 e y0 vale raiz de 2 por 2. O m em questão aqui seria exatamente a inclinação, né, o coeficiente angular da nossa reta tangente. Perceba que com o nosso eixo das abscissas aqui, a nossa reta tangente, né, ela forma um ângulo, né? Ela forma um ângulo aqui e esse ângulo, pessoal, esse ângulo poderíamos chamá-lo aqui de alfa. Vou colocar uma cor diferente aqui. Vamos chamar esse ângulo de alfa. A tangente de alfa nos dá exatamente o valor de m, né, que seria o coeficiente angular. Só que vimos no estudo das derivadas que esse m ele é igual, né, para encontrarmos aqui no cálculo, esse valor é igual à derivada da função, né, a derivada da função naquele ponto, ou seja, a derivada na função em x0, tá ok? Então, para encontrarmos o valor de m, basta encontrarmos a derivada da função e substituirmos, né, ou seja, encontrar a inclinação dela naquele ponto, a sua derivada naquele ponto. x0, lembrando aqui, é igual a π sobre 4. Ou seja, o que a gente vai precisar é encontrar a derivada da função e substituir, né, encontrar a derivada exatamente em x0. Simples, não é? Já que a nossa função é dada aqui, é a função seno, a derivada da função seno é igual a cosseno de x. Isso aqui a gente viu na aula anterior, né? Então, substituindo aqui o valor de x por π sobre 4, que a gente vai ter é a derivada da função exatamente nesse ponto, cosseno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 por 2. Beleza? Então, isso aqui, olha só que maravilha. Esse raiz de 2 por 2 é numericamente igual ao coeficiente angular, né? É o valor do coeficiente angular da nossa reta tangente, ou seja, é o nosso
m, tá ok? Então a gente já tem todos os valores, já temos o y0, já temos o x0 e agora a gente já tem o valor de m. Substituindo na nossa equação, a gente vai ter o seguinte, y menos y0, o y0 é exatamente a raiz de 2 dividido por 2, é igual ao m, m aqui é também a raiz de 2 dividido por 2, isso tudo multiplicado por x menos x0. x0 a gente sabe que é π sobre 4. Beleza. Organizando a nossa equação aqui, a gente vai ter o seguinte, y menos a raiz de 2 dividido por 2 é igual a raiz de 2 dividido por 2 vezes x, menos a raiz de 2 vezes π dividido por 8. Então, tirando aqui o nosso MMC, a gente vai ter o seguinte, ó. O MMC seria 8, certo? Ficaríamos com 8y menos a 4 raiz de 2, certo? 8 dividido por 2 é 4, vezes raiz de 2 é 4 raiz de 2. Isso aqui também daria 4 raiz de 2 multiplicado por x, menos a raiz de 2 multiplicado por π. Passando aqui a nossa constante para o segundo membro, ficaremos com o seguinte, ficaremos com 8y é igual a 4 raiz de 2 multiplicado por x, ficaria positivo, certo? E essas duas constantes aqui têm raiz de 2 como um fator comum, então poderíamos colocar em evidência aqui. Ficaremos com menos a raiz de 2 multiplicado por π mais 4, certo? Então ficaremos aqui com π mais 4. Melhor dizendo, como isso aqui é positivo, ficaremos com π menos 4. Né? Então ficaremos aqui com π menos 4, já que vai passar para o segundo membro, ele ficaria positivo. Tá ok? Então, essa aqui, pessoal, seria a equação da reta tangente, certo? Seria a equação da nossa reta tangente exatamente naquele ponto. E para encontrarmos a equação da reta normal, né? Então, utilizaríamos aqui a mesma fórmula, tá ok? Então, teríamos aqui, ó, já que a gente está trabalhando com o mesmo ponto, então ficaríamos aqui com y menos y0. O m, o coeficiente angular, seria menos 1 sobre m. Então, o nosso coeficiente angular aqui, pessoal, ele seria o inverso negativo, né? Então, teríamos que encontrar o m, que a gente encontrou aqui, tá ok? Então, vou deixar isso aqui como um exercício e multiplicaríamos aqui com x menos x0. Então, perceba que a única diferença é que o nosso coeficiente angular, ele seria menos 1 sobre m, né? Lembrando que o m é a própria derivada da função naquele ponto, tá ok? Então, por exemplo, já que a gente encontrou raiz de 2 por 2, o valor de m aqui era raiz de 2 por 2, o nosso novo valor aqui do coeficiente angular, que perceba que é o coeficiente angular agora da reta que está em verde aqui, seria o inverso, certo, do nosso coeficiente angular anterior, ou seja, seria aqui 2 dividido por raiz de 2, só que negativo, é o inverso negativo, né? Menos 1 sobre m. Só que a gente poderia racionalizar isso aqui, né? Então ficaríamos aqui com menos 2 raiz de 2 dividido aqui por 2. Então teríamos como valor menos raiz de 2, né? Então isso aqui seria o nosso novo coeficiente angular, tá ok? Então tente fazer como exercício a equação da reta normal. Eu já fiz aqui, tá ok? Então você vai encontrar, né? Teria que encontrar exatamente essa resposta. 4y é igual a menos 4 raiz de 2 multiplicado por x mais a raiz de 2 multiplicado por π mais 2, ou algo parecido com isso aqui, tá ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Perceba que não é algo tão complicado assim, né? Eu espero vocês também na próxima aula e visite o nosso site matematicabajosé.com. Beleza, pessoal? Até a próxima!